Salve, salve, morcegotes e morceguetes, sejam bem-vindos para mais um episódio da Caverna do Morcego, né? Agora dando continuidade à discussão que a gente começou sobre o MST enquanto um sujeito pedagógico, né? A gente teve um primeiro momento muito importante de definição de por que enquadrar enquanto sujeito pedagógico, enquanto sujeito coletivo, enquanto por que enxergar isso, depois de olhar para toda a história que a gente tinha até o momento, de pontos importantes e definições que foram sendo atualizadas pela luta dos trabalhadores rurais sem terra, né? E agora, efetivamente, a gente chega para pensar sobre as pedagogias do MST. No episódio de hoje, especificamente, a gente não vai entrar nas matrizes da pedagogia. A gente vai abrir o caminho com a Roseli Salete Caldarte para isso, né? Vai ficar para um próximo episódio, porque algumas matrizes colocam, são muitas páginas, né? Não é tipo assim, a gente tem a pedagogia disso por causa disso e disso e disso. Muito pelo contrário, ela faz um desenvolvimento histórico-social do porquê ela define esses pontos como base da pedagogia do MST. Então, hoje a gente vai dar essa abertura. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego, além da série de vídeos aqui que a gente tem de leitura e discussão, que já tem vários livros, todos eles disponibilizados em PDF, inclusive esse que estamos lendo. E tem muito mais lá que a gente não leu, que chegou nas últimas semanas, que a gente só subiu lá, enfim. Sempre tem coisa nova para dar uma olhada, fica atento, tá? Que vai estar lá. E além disso, a gente tem nossa playlist sobre lei de drogas, encarceramento em massa e violência penal, violência policial, com roteiros próprios. E também a gente tem os nossos episódios sobre o José Carlos Mariátegui lá no nosso podcast, também também com roteiro próprio. Eles vão ter sido disponibilizados no YouTube aí no mês de julho, né? Que seria o meu mês de férias. Então a gente vai dar uma cobertura aí de algumas coisas a partir desses episódios aqui no YouTube, tá bom? Enfim, e aí é isso. Curte, comenta, compartilha, segue as redes sociais, apoia financeiramente o projeto, que é o que mantém ele rolando, seja pelo Pix ou pelo apoio coletivo. Cola no apoio coletivo, que a gente sempre faz algumas coisas. Inclusive, eu tô com das questões do apoio coletivo falando alto aqui, só para lembrar, tá? Atrasadas aí, que eu devo subir tudo junto. E é isso, vai dar certo. Vai dar em algum momento, vai dar certo. Até dia 2 do mês que vem vai estar tudo certinho para vocês, tá bom? E é isso, e também seguir a Editora Terra Sem Ambos, a Autonomia Literária, a Clio Operária e a Abertura Editorial. Beleza? É isso, da hora, legal. Vamos direto para a leitura. Hoje menos coisa do que esse primeiro vídeo, né? Que hoje a gente vai dar só essa introduçãozinha. Cadê? Aqui. Então a gente falou sobre toda a questão das teorias pedagógicas, da questão da própria pedagogia, e a gente chega nas pedagogias do MST com o Adhemar Bogo, né? Ele que abre aí esse subcapítulo da autora no Lições da Luta pela Terra. Adhemar Bogo, que durante muito tempo foi uma das lideranças referências dentro do MST, ainda hoje faz parte de grande parte das formações políticas, porque ele é zica, né? Ele tem pela própria expressão popular, o teoria da organização política, 1, 2, 3 e 4. Então, assim, é foda. O mistério da força e do crescimento do MST está justamente nas pequenas coisas, que as velhas estruturas nunca valorizam, assim destruindo-se por terem asfixiado a capacidade de criar de seus integrantes. Os inimigos procuram nossas virtudes nas grandes coisas. Na verdade, estas são apenas a expressão da dedicação de que cada sem-terra tem ao fazer pequenas coisas acontecerem. Então, esse aglomeradinho de coisinhas vira um grande coisão. E aí todo mundo olha para a coisão, mas não olha para as coisinhas. Especialmente no segundo capítulo, a autora buscou identificar as duas dimensões fundamentais do processo de formação do sem-terra ligados ao MST. A que vincula cada família sem-terra à trajetória histórica do movimento e da luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil, tornando-a fruto e raiz, ou seja, sujeito dessa história. Os sem-terras estiveram na formação do movimento, mas também são o que o movimento consegue formar enquanto formação humana. Então, são fruto e raiz. A que faz de cada pessoa que integra o MST um ser humano em transformação permanente, à medida que sujeito, também condicionado a, de vivências coletivas que exigem ações, escolhas, tomadas de posição, superação de limites, e assim conformam o sujeito de ser, sua humanidade em movimento. Do entrelaçamento das vivências coletivas que envolvem e se produzem desde cada família, cada grupo, cada pessoa com caráter histórico de luta social que representam, forma-se, então, a coletividade sem terra. Novamente, sem terra com ST em maiúsculo e sem o hífen. Com uma identidade que não se enxerga olhando para cada pessoa, família ou grupo de sem terra em si mesmos, mas que se sente ou se vive participando das ações ou do cotidiano do MST. E esse é meu ponto, quando eu estava no último episódio criticando o MNU, né? Que é o ponto de que
A identidade aqui, ela não é como um reflexo daquilo que a gente visualmente olha e de uma bagagem que cada um individualmente carrega, mas é quando coletivamente a gente age, sente e vive nas ações e no cotidiano. Enfim, é isso que vai justificar, por exemplo, que Steve Biko, quando olhe para a polícia e para os policiais negros na África do Sul em plano apartheid, e fale: esses policiais, embora tenham a pele escura, não são negros. Porque negro era uma palavra de condicionamento político, de identidade, de ação. Assim como quando a América Central começa a incorporar Black Power, não é porque eles tinham uma população majoritariamente negra, até porque em vários desses países a população era majoritariamente indiana. E você tinha uma treta entre indianos, indígenas e negros. E o Black Power ele vira um guarda-chuva para todos esses grupos, para dar um exemplo. Quando pardo é colocado dentro da categoria negro e separado de uma categoria sozinha, não é porque a gente está olhando justamente para rosto, cor da pele ou classe social de uma maneira abstrata, mas a gente está olhando para quem é alvo e agente das ações. As perguntas dessa reflexão específica são, então, quem é o sujeito educativo nesse processo? Quem está formando ou educando sem terra? Qual é a base da concepção de formação humana que está na experiência educativa da MST? E é o jeito que eu queria terminar o último episódio, então vou aproveitar até para trazer aqui. Quando a Roseli fala de que a pedagogia ainda não trouxe, a sociologia começou a trazer e tal, não sei o quê, mas ela faz esse desenvolvimento que dialoga, inclusive, muito bem com o que eu trago enquanto sociologia, demonstra que, como a gente está falando sobre totalidade, a gente não vai conseguir fragmentar os nossos estudos. Eles não vão funcionar separadamente. Henrique Parratati. Nada. Ignorem. Continuando, né? Então a gente está falando sobre uma totalidade também do entendimento dos estudos e das pesquisas e das perguntas, enfim, e essas coisas vão se relacionar. É por isso que Marx, embora muita gente leia as coisas econômicas dele, muita gente leia as coisas sociológicas dele, muita gente lê as coisas do direito dele, ele é considerado como o cara que descobriu a história. É por isso que o Clóvis Moura, apesar da não formação, é jornalista, historiador, sociólogo, porque é marxista, velho. No fundo é isso. É por isso que a Roseli Salete Caldarte, quando está falando sobre a falta de uma teoria pedagógica dentro da pedagogia, ela vai lá e resulta em falar sobre questão análise sociocultural. É porque essas coisas estão conectadas porque é a sociedade, né? E a fragmentação, enfim, aí, etc, etc. Não me parece difícil identificar nessa trajetória e em cada uma das vivências, calma aí que eu vou grifar aqui. Até aqui. Não me parece difícil identificar nessa trajetória, em cada uma das vivências que constitui a identidade sem terra, a presença pedagógica constante do próprio movimento. É ele o sujeito educativo principal do processo de formação do sem terra, no sentido de que por ele passam as diferentes vivências educativas de cada pessoa que o integra, seja uma ocupação, um acampamento, um assentamento, uma marcha, uma escola. Os sem terra se educam como sem terra, sujeito social, pessoa humana, nome próprio, ST, maiúsculo sem I, sendo do MST. O que quer dizer construindo um movimento que produz e reproduz sua própria identidade à conformação humana e histórica. Afinal, é movimento, não é parado, não é estabilização. Isso, né, o Mao Zedong ele fala, né, a galera acha que com o socialismo daqui 5 anos vão acabar as contradições. Elas não vão acabar nos próximos 5 anos, e nem nos próximos 50 anos, e nem nos próximos 500 anos, mesmo do comunismo. Justamente porque, assim como tudo o que é natural, e aí eu incluo o ser humano nesse movimento natural, é isso, as coisas se movem, as coisas se mexem, as coisas se transformam, né? É um pouco esse o bagulho, assim. É um bagulho de que a gente tem esse entendimento de que, tudo bem, às vezes, em algum momento, algumas coisas vão se estabilizar, mas a estabilização não funciona, porque as coisas não são assim. Assim, pura e simplesmente porque não são assim. Enfim, eu tenho que melhorar esse argumento, ainda tenho que trazer mais alguns elementos, mas eu tô chegando lá, tô indo para esse caminho. Mas quem é esse movimento que se transforma em matriz educativa de seus próprios sujeitos? Quem é essa coletividade que se forma educando as pessoas, as famílias e a si mesma? O que é, afinal, esse movimento que é sujeito pedagógico e princípio educativo? Quem estou buscando compreender como sujeito educativo aqui não corresponde indistintamente a todos os personagens que o nome movimento social evoca, a partir dos conceitos diversos e divergentes de movimento social que compõem os estudos a que me referi antes, ou a outros tantos de uma literatura já razoavelmente extensa.
Embora não pretenda entrar nessa discussão conceitual específica, considero necessário apontar para uma certa diferenciação de sentido, porque aqui posso deixar mais claro para a reflexão pedagógica que aqui estou propondo. Há duas diferenciações básicas, me parece. Uma de concepção, o que é o MST, e a outra de jeito de olhar para o movimento. A primeira diz respeito à dificuldade de enquadrar o MST na categoria de movimento social. Isso demonstra também o tamanho, né? Mas é MST, movimento indígena, movimento negro, embora muitas vezes a gente se refira enquanto movimento social, não é bem assim. Mas é assim que ela aparece em uma grande parte dessa literatura. O MST continua sendo um desafio teórico para os estudiosos dos movimentos, porque combina em sua atuação diversas características que para muitos parecem irreconciliáveis, como, por exemplo, ser ao mesmo tempo um movimento de massas e uma organização social com intencionalidade política. Às vezes comportar-se como um movimento e outras parecer quase uma instituição. Trabalhar com bandeiras de luta bem concretas e imediatas, ao mesmo tempo para atuar em uma perspectiva histórica e para ser uma organização duradoura. Ou seja, a experiência do MST sugere que nem sempre a realidade precisa apresentar-se tão polarizada como teoricamente ainda se continua olhando para ela. Então não é para a gente definir efetivamente, não é isso ou é aquilo, necessariamente. Mas é para entender justamente que está em movimento, as coisas são um pouco mais plásticas do que parecem ser. Por outro lado, também não é algo fácil de explicar a constituição da identidade sem terra. Constituir-se como uma identidade coletiva é um dos elementos apontados teoricamente como sendo próprios da definição de movimento social. Mas, no caso do MST, o que integra é a produção de uma identidade coletiva que transcende as características específicas dos sujeitos que o integram. Ser sem terra hoje é bem mais do que ser um trabalhador ou uma trabalhadora que não tem terra, ou mesmo que luta por ela. Sem terra virou um nome simbólico, referência de luta, de organização, de ética, de cidadania, e até da irreverência cultural que altera normas da gramática pela força do uso social de uma expressão que se tornou um nome próprio, mas em uma identidade que transcende a si mesma. A gente volta para quando ela fala, né? E aí tem a polêmica do IFEM, que ela menciona na introdução, e ela traz Juárez Guimarães, né? Os sem terra perturbam a direita e a esquerda por encarnar um código ético-moral, ora assimilado como expressão de um drama histórico não resolvido, mais antigo, ora traduzido como um sinal quase profético de um Brasil socialmente, quase comunitariamente, poderíamos dizer, democrático. Então, existe sem terra enquanto condição, com hífen e tudo em minúsculo, e existe sem terra enquanto nome simbólico, enquanto nome próprio, enquanto uma identidade que transcende a si mesma. Se olharmos para a maioria dos movimentos sociais ou populares, urbanos ou do campo, que tem sido objeto dos estudos atuais que buscam construir uma teoria dos movimentos sociais, a identidade desses movimentos ou a de seus sujeitos sociais apresenta-se bem mais colada aos objetivos específicos que constituíram como coletivo. E por isso nem sempre com o tipo de relação que o Sem Terra tem hoje com a sociedade. Algo que talvez possa ser comparado ao que já ocorreu em outros tempos com os movimentos operários. Quer dizer, um tipo de relação que provoca tomada de posição, e geralmente apaixonada, ou se é apaixonadamente contra ou apaixonadamente a favor, mas quase nunca diferente. Por que é assim? Porque as pessoas sentem esse clima diferente quando participam das ações do MST. Certamente não há uma razão específica, mas sim a confluência de diversos elementos que também incluem o próprio momento histórico em que o MST se produz e é visto. O importante aqui é ter presente que não é uma questão já explicada, sendo recente a preocupação de compreendê-la com mais profundidade. Por isso, é pelo menos no contexto da dúvida teórica sobre o que é de fato MST e sobre o que a nova categoria de análise da dinâmica social, sua experiência talvez projete, que inclui minha reflexão sobre o movimento social como princípio educativo e sujeito pedagógico, acreditando que essa discussão específica também faz parte desse desafio teórico mais amplo. Então, ela está colocando um pouco o porquê da gente tratar com essa pedagogia, né? E esse primeiro ponto que ela trabalhou. É possível, então, que seja essa complexidade de sentido que nos leve a uma diferenciação também sobre como olhar para o movimento. Aqui, a escolha foi a de buscar olhar para o movimento do movimento. Ou seja, o MST como processo de constituição, de sua constituição como ação, como coletividade, como identidade no movimento, ou na relação entre as diversas características que foi produzindo em sua história e que se refletem em cada vivência cotidiana do Sem Terra. Como é que eu vou grifar, que é mais do que cabe na tela. Vocês já viram o Paulo Freire aí de novo, né?
Nesse olhar, é possível enxergar que o princípio educativo por excelência está no movimento mesmo, no transformar-se e transformando a terra, as pessoas, a história, a própria pedagogia, sendo essa a raiz e o formato fundamental de uma identidade pedagógica. Não é por acaso que, especialmente em acampamentos, seja comum a expressão ser do movimento é estar em movimento. Ou como a gente fala, como diz meu amigo Caê, atividade para não virar saudade, cria. Os carioca gostam de dizer isso, né? No movimento, os sem terra aprendem que o mundo e o ser humano estão para ser feitos, ou que o mundo não é o mundo, está sendo. Paulo Freire. E que o movimento da realidade, constituído basicamente de relações que precisam ser compreendidas, produzidas ou transformadas, deve ser o grande mestre desse fazer. Reparem que é interessante como ela coloca que a mudança em relação ao mundo deixa de ser uma mudança voltada para grandes ciclos econômicos e produtivos. Pelo menos de objetos, de mercadoria. Ela já está trazendo essa diferenciação no próprio, quando ela está explicitando isso, né? Essa é a matriz pedagógica que está presente em todas as vivências educativas que podemos identificar na formação do Sem Terra. O MST como uma coletividade em movimento que produz uma referência de sentido a cada ação, estrutura ou sujeito que constituem o seu cotidiano. Olhar para um assentamento, ou um acampamento, ou uma escola em si mesmos, olhar para aquelas pequenas coisas que se referiu a Ademar Bogo isoladamente, é diferente de olhar tudo isso, ou cada uma dessas coisas na perspectiva do movimento, ou como processos que produzem o movimento social. Só que é esse olhar que permite situar o próprio MST para além dele mesmo, por sua vez como um processo que constitui um movimento sociocultural e histórico que o transcende. Né? Não é só ser do MST, mas é ser sem terra. O sujeito educativo que busca compreender é este tudo isso, com as relações e a referência de sentido que lhe conformam com mais do que isso. Terra é mais do que terra. Escola é mais do que escola. Talvez porque o movimento seja mesmo movimento. Mas é preciso também avançar nessa reflexão sobre como esse sujeito educativo se realiza na prática. Que componentes pedagógicos são acionados pelo movimento do processo educativo do sem terra? Há alguns processos pedagógicos básicos que aparecem de maneira mais constante e insistente na trajetória histórica e nas diversas vivências socioculturais que antes foram analisadas como constituidoras de experiência humana de ser um sem terra do MST. Em palavras-chave, luta, organização, coletividade, terra, trabalho e produção, cultura e história. Mas as próprias palavras que referem os processos pedagógicos nos surgem em uma reflexão que antecede a produção de cada um deles. O movimento se constitui como matriz pedagógica das práticas concretas de formação do sem terra, não criando uma nova pedagogia, mas inventando um novo jeito de lidar com as pedagogias já construídas na história da formação humana. Em outras palavras, a pedagogia do movimento põe em movimento a própria pedagogia. É por isso que a gente olha para trás. Ou melhor, é por isso que a gente coloca o passado na nossa frente e os futuros nas nossas costas. A gente está carregando o futuro. A gente está produzindo o futuro. O futuro não vai vir, o futuro não vai surgir. Até porque se a gente esperar, a gente não vai estar aqui para ver. E eu não falo a gente, inclusive, enquanto indivíduo em linha do tempo cronológico, né? Mobilizando e incorporando em sua dinâmica, organicidade, diversas e combinadas matrizes pedagógicas, muitas delas já um tanto obscurecidas em um passado que não está sendo cultivado. Tal como na lavração que seus sujeitos fazem da terra, o MST resolve, mistura e transforma diferentes componentes educativos, produzindo uma síntese pedagógica que não é original, mas também não é igual a nenhuma pedagogia já proposta. Se tomada em si mesma, exatamente porque sua referência de sentido está no movimento. E aí eu acho que é uma coisa legal, né? Ela cita aqui Macarenco, ela cita Vygotsky na nota de rodapé, né? Recomendo, inclusive, ler. Mas que traz um pouco, né, de quando a gente olha e fala, caralho, família, a gente tem experiências e acúmulos que vem. Eles precisam, obviamente, se atualizar, porque as coisas se atualizaram. Mas isso não significa que eles sejam descartáveis. Inclusive enquanto construção de uma história, né, de um movimento histórico-social, que é o que ela traz para o MST. Nas vivências educativas concretas, essas pedagógicas, ao mesmo tempo se combinam, podem, em alguns momentos, também contradizer-se, sendo a busca da coerência aqui também um desafio pedagógico. Por sua vez, é somente como um permanente produzir-se e transformar-se em cada prática que essas matrizes pedagógicas podem ser compreendidas. Um detalhe a mais para se ter presente: dizer que o movimento está na base da concepção educativa do Sem Terra não é o mesmo dizer que isso é o que aparece no discurso do MST sobre sua proposta de educação.
Na verdade, essa é uma síntese do processo, produzida pelo esforço, nem sempre racionalmente consciente, de construir uma educação que seja do jeito do movimento. Nas escolas onde estão as professoras sem terra, é comum, diante de alguma dúvida sobre como conduzir determinada prática, que a pergunta seja: e no movimento, como se faz? As principais matrizes pedagógicas, no sentido dos processos educativos, básicos ou potencialmente, conformadores do ser humano, que o MST põe em movimento no processo de formação do sem terra, são então as que veremos a partir do próximo episódio. Essa hora que vocês fazem Sim, episódio curto, episódio rápido, só para trazer essa apresentação. Agora a gente vai ter uma mescla de episódios curtos e episódios rápidos, porque vai depender, inclusive, do próprio desenvolvimento da Roseli nessa parte, que é um pouco diferente. Mas é isso, eu acho que ela deu a explicação real, e foi bom que eu não consegui terminar com isso, o episódio anterior, e a gente abre com isso, desse olhar da totalidade, a partir da perspectiva de uma outra possibilidade de formação humana. Né? Ela poderia estar descrevendo a do capitalismo, ao mesmo tempo que ela está falando sobre a pedagogia do movimento sem terra. Mas ela, muito pedagogicamente, na sua construção, já coloca essa estrutura. Só que a partir de a gente está fazendo diferente há uma caralhada de tempo, caralho. Há uma caralhada de tempo. E a gente está construindo um bagulho que ele tem esse potencial, que ele tem essa possibilidade, que ele tem essa abertura. Saca? É um momento de se puxar essa pedagogia, olhar e falar, caralho, ela é nossa. E não um momento de olhar e falar, nossa, não, a gente não consegue, então vamos voltar a mandar nossos filhos para as escolas. Que foi o questionamento que a gente terminou no 3º capítulo, né? Pra vocês verem como essas coisas elas vão acabar, em algum momento, em alguma medida, se relacionando. Não vou me aprofundar muito, né? Eu vou dar um spoiler aqui, né? Mas a primeira matriz que ela vai expor é a pedagogia da luta social. Então é com isso que a gente vai colocar no próximo momento, né? Ou, de acordo com ela, como sem terra do MST se educam na experiência de tentar virar o mundo de ponta cabeça. E aí eu acho que a gente vai conseguir dar um pouco de algumas partes que colocam essa pedagogia do movimento sem terra, mas que vem de todo o movimento que pensa a pedagogia da terra, a educação do campo e a pedagogia do movimento, né? E aí, esse daqui é uma das partes que a gente cabe se debruçar dentro disso, né? Mas que vão ajudar a gente a se vincular com o que foi lido sobre o Cacique Babau, sobre o Mestre Joelson, sobre as escolas da Mata Atlântica, as escolas do café, as escolas das águas, dos rios e das marés, as escolas das quebradeiras. É onde a gente vai efetivamente conseguir entender como essas coisas se relacionam e como a escola construída pelo capital enquanto espaço social faz parte de mais uma desses longos tentáculos de uma sociedade que quer engolir a todos e a tudo. Exceto aquelas poucas pessoas que estão tirando lucro e controlando todo esse processo. Efetivamente, né? Bom, por hoje é só. A gente se vê no próximo episódio. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, seguir nas redes sociais, apoiar financeiramente, seguir toda essa galera que tá aí embaixo. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo, até mais. Tchau!